Bom dia, turma! Para finalizar as aulas postadas dessa semana, tá? Nós vamos falar hoje do módulo 11, vaporização de líquidos, pressão de vapor. Está na página aí da apostila de vocês, na frente 2, página 312, tá? Então, vaporização do líquidos, né? Então, nós chamamos isso de pressão máxima de vapor. Então, vaporização, só para a gente lembrar lá, que é um estado físico, em que o líquido, as moléculas do estado líquido, elas passam para o estado gasoso. Elas estão mais juntinhas, de repente, elas aumentam a energia cinética, elas se separam. Então, isso é vaporização, né? Que pode ser por evaporação, calefação ou ebulição, tá? Então vamos lá, o que é isso, pressão máxima de vapor? Então, teoricamente, a pressão máxima de vapor de um líquido é a pressão exercida pelos vapores quando estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Então, aquela parte, porque está um líquido lá, passa por um tempo, aquele líquido ele começa, as moléculas estão na superfície, mesmo, né, se eu não estou, eu não vou causar uma ebulição, não vou aquecer para evaporar. Deixando ali, o que acontece? Com o passar do tempo, aquele líquido, as moléculas que estão em cima, elas vão se evaporar. Então, elas entrando no estado de vapor, se estiver num recipiente fechado, esse vapor, ele vai pressionar, né, aquele recipiente. Então, é isso que mede, essa pressão que o vapor faz no recipiente em que o contém, tá? Então, eu gosto muito de falar para o aluno não esquecer o que é pressão máxima de vapor. É aquela pressão que o líquido vai fazer para estar no estado de vapor, tá? Então, quanto mais aquele líquido se vaporizar, maior é a sua pressão máxima de vapor, maior a sua pressão para ficar no estado de vapor, tá? Então, vamos lá. Em matéria de valores, então, o líquido que tiver maior pressão máxima de vapor, ele vai ter maior facilidade de evaporar-se. Essa facilidade de evaporar-se nós chamamos de volatilidade. Então, um líquido volátil, um líquido mais volátil, ele tem alta pressão máxima de vapor, tá? Então, vamos lá. Né? Quais são os fatores que influenciam o líquido? É a pressão máxima de vapor, a pressão para ele ficar no estado de vapor. Primeiro, a natureza do líquido, isso tem a ver com as forças intermoleculares. Na apostila 2, na frente 1, a gente vai aprender quais são os tipos de forças intermoleculares que existem nas moléculas líquidas, tá? Então, eu só para dar um adiantamento, vocês entenderam o que é isso, força intermolecular? Intermolecular, entre as moléculas. São as forças que as mantêm unidas. Vocês vão ver que existem forças mais, né, potentes, mais fortes, mais resistentes e tem forças mais fraquinhas, tá? Então isso é o que vai influenciar muito em determinado líquido que vai evaporar com facilidade e líquido que vai evaporar, que vai demorar mais, vai ter mais dificuldade para evaporar, tá? Mas por enquanto a gente não vai guardar quais são as forças moleculares. Nós vamos andar que depende da natureza do líquido, tá bom? Então, por exemplo, olha aqui, ó, a água, né? A água no estado inicial passou um tempo 20 graus, ela vai, né? As moléculas que estão ali em cima vão se evaporar. Então, a pressão máxima de vapor da água a 20 graus Celsius é 17,5. Já do éter, olha a pressão, 442. Então, qual tem mais facilidade de evaporar? A água ou o éter? Então, você pode olhar, ó, até aqui, né, essa figura ficou bem bacana, porque, olha lá, ó, aqui eu tenho uma quantidade de líquido, né, considerável, que eu tenho só um pouquinho no recipiente, tem bastante molécula no estado gasoso. Então, o éter, ele é mais volátil que a água, ele tem mais facilidade de evaporar que a água, ele tem maior pressão máxima de vapor do que a água. Outro que influencia é a temperatura. Lá no éter, na água, depois nós vamos aprender quais são as forças que existem na água, as forças intermoleculares, e quais são as forças intermoleculares que existem no éter.
Para você já ter uma ideia, as forças termomodulares da água são mais fortes, por isso que ela demora a evaporar. Já a do éter, para manter as moléculas líquidas, né, juntinhas, são mais fracas, por isso que elas rapidamente se evaporam, tá bom? Agora, a temperatura influencia também. Quanto maior a temperatura, mais fácil de evaporar, tá? Então, quando eu tenho um gráfico de temperatura com pressão máxima de vapor, olha lá, à medida que eu vou aumentando a temperatura, a pressão máxima de vapor vai aumentando também, tá? Então, é uma curva ascendente, são grandezas diretamente proporcional. Você pode saber, a gente já pode raciocinar, porque quando eu estou lá tentando ferver uma água, quando eu aumento a capacidade do fogo, aumento a temperatura naquele recipiente que está aquecendo a água, o que acontece? Ela começa a borbulhar rapidamente, tá? Então, o aumento de temperatura eu facilito, eu aumento a energia cinética, as moléculas vão ficando mais separadas e vão evaporando, tá bom? Então, olha lá, quanto maior a temperatura, maior a capacidade de evaporar-se, maior a pressão máxima de vapor. Olha lá, a 50 graus Celsius, a capacidade de evaporação da água é 149. A 100 é 760, quase que fica 7 vezes maior, né? 6 vezes maior, tá? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Ponto de ebulição e pressão máxima de vapor, né? Então, nos seriados, é isso que cai. Fazer essas comparações. Pressão máxima de vapor e temperatura. Nós já vimos que são grandezas diretamente proporcionais. E agora, ponto de ebulição e pressão máxima de vapor. Ponto de ebulição, só para a gente lembrar, é aquela temperatura em que o líquido passa para o estado gasoso. Ponto de ebulição é aquele negócio que eu vou forçar. Eu vou aumentar a temperatura para ver que horas que o líquido vai começar, em qual temperatura o líquido vai passar para o estado gasoso, tá? Então, se eu tenho uma alta ponto de ebulição, uma alta temperatura de ebulição, o que acontece? Por quê? Se eu tive que aumentar muito a temperatura, é porque esse líquido ele tem baixa capacidade de evaporar. Por isso que eu tive que aumentar o ponto de ebulição, tive que aumentar a temperatura. Então, ponto de ebulição e pressão máxima de vapor são grandezas inversamente proporcionais. Porque quanto mais eu tenho que aumentar a temperatura para fazer aquele líquido evaporar, é porque ele tem baixa capacidade de evaporar-se, tá? Então, vamos lá. E quando, né, que a gente fala, quando que um líquido ele passa no ponto de ebulição em matéria de gráfico? Quando a sua pressão máxima de vapor se iguala à pressão a pressão atmosférica, tá? Então, quando as moléculas da superfície do líquido têm a pressão igualzinha da pressão atmosférica, o líquido se evapora. Então, para vocês verem, ó, o álcool ele tem maior pressão máxima de vapor do que a água, pra você ver, porque a 78,3 a pressão máxima de vapor dele já se iguala a 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Já a da água, ó, a nível do mar, né, porque essa aí é a pressão a nível do mar, bem nivelado, né, 760 milímetros de mercúrio.